problemas de hoje, você tirasse um momento para interceder pela pessoa que você está se tornando? Imagine orar por aquela versão sua que ainda enfrentará decepções, que um dia passará por perdas, transições ou incertezas. E se você pedisse a Deus agora para dar à sua versão futura sabedoria, resiliência e paz, para as tempestades que você ainda nem consegue ver? E se você confiasse que as orações que planta hoje são sementes de força para o caminho adiante? Assim como Jesus orou por Pedro antes que ele o negasse, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Lucas capítulo 22, versículo 32. Você também pode orar antecipadamente pelas batalhas ainda não lutadas, pelos fardos ainda não carregados, pelas decisões ainda não tomadas. Porque o seu futuro já é conhecido por Deus. Você já parou para pensar em como seria se você orasse por si mesmo no futuro? Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti, não apenas por aquilo que estou vivendo agora, mas por aquilo que ainda está por vir. Eu reconheço que não conheço os caminhos do amanhã, mas Tu, meu Deus, já estás lá. Já viste minhas alegrias futuras, mas também conheces minhas lágrimas que ainda não chorei. E por isso, hoje, escolho semear em oração cuidado com a minha alma, mesmo para o tempo que ainda não chegou. Pai, prepara meu coração para os dias difíceis que ainda virão. Fortalece agora o meu espírito para suportar as pressões que ainda não enfrentei. Que minha fé de hoje seja a base da esperança de amanhã. Que a paz que recebo agora seja como uma reserva espiritual para quando a tempestade se levantar. A Tua palavra diz em Lucas capítulo 22, versículo 32, asterisco. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E eu creio, Senhor, que assim como Tu oraste por Pedro antes da sua queda, o Senhor também já intercede por mim, nos dias que ainda não vivi. Isso me dá segurança, isso me consola. E é por isso que oro agora. Cuida do meu eu de amanhã. Me sustenta nas escolhas, nas dores e nos silêncios que virão. Porque sei que o Teu amor é maior do que qualquer incerteza. Senhor, eu oro hoje por todas as versões de mim que ainda existirão. Pelo meu eu cansado que talvez pense em desistir. Pelo meu eu confuso que buscará resposta, se talvez só encontre silêncio. Pelo meu eu ferido que ainda enfrentará perdas e frustrações. Eu oro por cada parte de mim que precisará da Tua graça mais do que nunca. Tu conheces, ó Deus, os caminhos que ainda não trilhei, os relacionamentos que ainda terei, os desafios que ainda me cercarão. E mesmo que eu não saiba o que me aguarda, coloco minha confiança em Ti, porque os Teus planos são maiores do que os meus, e os Teus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 9. Me ensina, Pai, a confiar mesmo quando amanhã parecer escuro. Que a luz da Tua presença me alcance antes mesmo que eu precise dela. Que meu coração de hoje aprenda a crer na fidelidade que nunca muda, mesmo quando tudo ao redor parecer incerto. Senhor, sela com a Tua presença os dias que virão. Abençoa minhas decisões futuras, meu trabalho, minhas relações, minha saúde, minha fé. Que eu não apenas sobreviva ao amanhã, mas floresça porque Te busquei hoje. Senhor, sei que haverá dias em que acordarei com o coração pesado e que talvez nem entenda o porquê. Dias em que a ansiedade tentará roubar minha paz e o medo do futuro se levantará como uma sombra. Mas oro desde já para que, quando esses dias chegarem, minha alma se lembre. Eu fui coberto pela oração. Que Tua graça me alcance antes do problema. Que Tua misericórdia vá à frente e prepare refúgio, mesmo quando a tempestade ainda estiver distante. Que eu me lembre que fui amado antes da dor, sustentado antes da queda e cercado antes do abandono. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, a Tua palavra nos lembra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Então, que cada manhã do meu futuro seja visitada por essa misericórdia. Que ela me renove, me abrace, me levante. E se eu for tentado a me esquecer de quem sou, que Teu Espírito me lembre. Sou filho amado, escolhido, separado para um propósito. Mesmo nos meus dias mais fracos, o Senhor será a minha força. Mesmo quando minhas palavras falharem, que minhas lágrimas sejam oração suficiente para tocar o Teu coração. Senhor, eu oro agora por aquele futuro momento em que a minha fé for abalada. Quando eu olhar ao redor e não encontrar respostas, quando minhas orações parecerem ecoar no vazio, quando eu me sentir sozinho mesmo estando cercado por pessoas. Eu peço,
Deus, que naquele dia a fé que planto hoje floresça como um escudo. Que as palavras que agora declaro em oração sejam ouvidas por ti registradas nos céus, como um lembrete de que eu te busquei antes da luta, que te invoquei antes da dor, que te amei antes da crise. Como diz a tua palavra em Abacuque capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos. Então, quando o vale se tornar profundo, que eu me lembre de que fui chamado para os lugares altos, mesmo que, por um tempo, eu tenha que atravessar a escuridão. Fortalece, Senhor, o meu eu de amanhã. Renova nele a coragem. Que, mesmo quando não houver garantias, a certeza da tua presença seja suficiente. Que eu aprenda a confiar mais na tua fidelidade do que nas circunstâncias, mais na tua promessa do que na minha percepção. Que a minha fé não apenas sobreviva, mas amadureça, se torne um testemunho vivo da tua bondade. Pai, eu oro hoje por aquele futuro em que o desânimo tentar me paralisar. Quando eu me sentir distante dos meus sonhos, quando o peso da rotina e das frustrações quiser apagar a chama da esperança dentro de mim. Senhor, visita agora esse tempo que ainda não chegou e planta nele o teu ânimo. Que o meu eu de amanhã se lembre de que não foi chamado para viver derrotado, mas para caminhar em vitória, mesmo quando a vitória for apenas permanecer de pé. Como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 9 asterisco asterisco, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que essa promessa me alcance nos dias em que eu pensar em desistir. Que ela me sustente quando o progresso parecer lento, quando os frutos ainda não tiverem aparecido. Senhor, ensina-me a ser fiel mesmo nas estações em que tudo parecer silencioso. Que meu coração aprenda que o invisível também é obra tua. Que meu espírito entenda que, muitas vezes, a tua bênção está no processo, não apenas no resultado. Guarda meu coração contra a comparação, contra o ressentimento, contra o cansaço da alma. Que eu olhe para frente com confiança, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, hoje eu escolho preparar o meu caminho com oração. Não espero que os problemas batam a porta para então te buscar. Eu me adianto, como quem planta uma cerca espiritual ao redor do meu futuro, confiando que o Senhor ouve e responde antes mesmo que eu clame. Assim como tu fizeste com Daniel, que antes mesmo da oração terminar já tinhas enviado a resposta, conforme está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 23. Eu creio que o Senhor já está movendo céus e terra em favor daquilo que ainda viverei. Eu oro pelas portas que ainda vou bater, pelas decisões que ainda precisarei tomar, pelos caminhos que ainda se abrirão, ou que precisarão ser deixados para trás. Que cada escolha futura seja regada com discernimento vindo do alto. Que eu não seja guiado por impulso, medo ou carência, mas pela tua paz que excede todo o entendimento. E se em algum momento eu esquecer que já orei por esse tempo, lembra-me, Espírito Santo, que nada do que entregamos a ti oração se perde. Toda lágrima é guardada, toda súplica é ouvida, e mesmo que o tempo passe, tu permaneces fiel. Senhor, agora eu descanso. Depois de semear cada palavra, cada clamor, cada esperança, eu descanso. Entrego meu futuro em tuas mãos, mãos que não falham, que não soltam, que não se esquecem de mim. Eu sei que o amanhã pode me surpreender, mas nunca te pegará desprevenido. Tu és o Deus que vai à frente, que prepara a estrada, que suaviza os espinhos, que transforma o deserto em jardim. Como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5 asterisco asterisco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Hoje, eu escolho confiar. Confio que as orações feitas aqui não são palavras ao vento, mas sementes que germinarão no tempo certo. Eu consagro o meu futuro a ti. Cada riso e cada lágrima, cada passo certo e cada tropeço, cada vitória e cada recomeço. Que em todos eles o teu nome seja glorificado. E quando chegar aos dias que hoje ainda não vivi, que eu reconheça, eu fui sustentado por orações que fiz em fé, orando por mim mesmo, acreditando que o Senhor me acompanharia em cada estação. Obrigado, Deus, porque já estás cuidando do meu eu de amanhã. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva aqui nos comentários. Meu futuro está nas mãos de Deus. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. E se inscreva no canal para continuar caminhando com fé, esperança e direção.
Nos vemos na próxima oração. Que Deus te abençoe.